Olá, pessoal, boa tarde. Espero que vocês estejam bem, com saúde. Vou me apresentar para quem não me conhece. Eu sou a professora Eliane Juraski Camila, eu sou professora aqui do campus também. Vocês não me enxergam assim com muita frequência aqui, porque eu estou num outro lugar também, e é em função deste outro lugar que eu estou aqui hoje. Eu estou chefia do Departamento de Formação e Práticas Educativas da Reitoria, que é quem está promovendo este momento, juntamente com os queridos e queridas colegas aqui do campus, né, o coletivo do LIU, que é o coletivo dos professores de História aqui do campus, a quem eu já agradeço imensamente, né, em nome da professora Jaqueline e do professor Eduardo, né, que foram as pessoas com as quais eu dialoguei e que nós fizemos trocas, né, e que nós construímos esse momento. Então, é com muita alegria que a gente está hoje aqui para esse momento de reflexão. Então, nós temos o prazer de receber hoje aqui a professora Joana Salem, já vou apresentar a professora, né? Para nós conversarmos um pouco, então, sobre a ditadura militar. Eu gostaria de falar a vocês, né, que o Departamento de Formação ele trabalha com formações para os servidores e também para os estudantes, né? O Departamento de Formação é uma estrutura da PROEM, da Pró-Reitoria de Ensino, e nós temos o entendimento de que a formação do servidor e da servidora não pode estar dissociada dos processos de ensino e aprendizagem, né? Haja vista que nós estamos alocados, né? Estamos lotados, essa estrutura ela está na PROEM, na Pró-Reitoria de Ensino. Então, nós temos vários ciclos de formações, vários debates, né, que nós trabalhamos, né? Nós trabalhamos com formação dos servidores, com a pedagogia histórico-crítica, nós temos um ciclo de formação em direitos humanos, nós trabalhamos, nessa semana nós tivemos uma formação em educação ambiental, com o professor Luiz Marques, da Unicamp, que veio falar com a gente sobre o caos climático que nós estamos enfrentando, né? Nós temos um ciclo de formação sobre educação especial. Na segunda-feira, nós estivemos reunidos e reunidas para falar sobre tecnologia assistiva e pessoas com deficiência visual, né? Então, nós estamos trabalhando em várias frentes de formação e também fazemos parcerias com os diversos coletivos dos campos, né, para tratar de temas específicos, como é o caso hoje, né? Então, como vocês devem saber, como vocês devem ter trabalhado aí nas aulas de história, né, nós estamos próximos, né, hoje, dia 28, nós estamos próximos de um aniversário nefasto, né, que é um aniversário para não ser comemorado, mas é um aniversário para ser visto, discutido, refletido, que é os 60 anos do golpe militar no Brasil. Eu gostaria de salientar, né, que, embora a orientação do nosso governo, né, do presidente Lula, de não se marcar essa data, né, mas nós, como escola, precisamos, sim, discutir sobre as questões candentes da atualidade, e essa é uma questão, essa é uma das, né, porque, como muito bem disse Saviani, né, se a escola não se debruçar sobre as questões candentes da atualidade, a escola corre o risco de se transformar num cemitério de cultura. Então, nós precisamos, sim, nos ocupar dos temas candentes da realidade, procurando compreendê-los melhor e também no afã de que, no caso específico aqui, né, da ditadura militar, que não mais se repita, que a gente compreenda o que aconteceu e que a gente possa cada vez mais fortalecer a democracia. Porque se a democracia tem problemas, o antídoto para isso é mais democracia, não é autoritarismo. Tá? Então, agradeço aos colegas docentes, às colegas docentes do LIU pela parceria. Agradeço a todos e todas que estão aqui agora e que, de alguma forma, contribuíram para que esse momento acontecesse. E destaco também
Olha só que legal, que importante esse momento. Nós temos, inclusive, a presença do nosso reitor aqui, o professor Gariba, né? E eu gostaria que o professor Gariba dissesse algumas palavras aqui para vocês também, antes de eu passar a palavra para a nossa palestrante, né? Antes de apresentá-la, e também passar a palavra para o colega professor Eduardo, que vai ser o nosso mediador, né? O colega Eduardo pesquisa o tema, né? Então, ele vai ser o mediador desse momento. Então, antes, professor Gariba, por gentileza, nos presenteie com as suas palavras aqui. Obrigado, boa tarde. Boa tarde a todas e todos. É um prazer. É fundamental esse debate, ditadura nunca mais. Apesar de ter acontecido em 1964, né, recentemente, nós tivemos um fato que também manchou a democracia aqui nessa instituição. O processo democrático de escolha do reitor não foi acatado pelo governo anterior. Então, a gente acha que 1964 está longe? Não, a gente percebe isso em alguns movimentos, por isso que a gente tem que estar sempre atento e sempre defendendo a democracia, e sempre defendendo essa instituição, porque essa instituição ela cresceu exatamente graças à democracia. A força que essa instituição tem é exatamente graças à democracia. Então, parabéns, professora Joana, e obrigado por atender esse convite. Já peço desculpas que eu não vou poder ficar até o final, né? Depois nós temos uma reunião com o Sinasef, para a gente poder até conversar um pouquinho mais com a direção que assume a gestão do nosso Sinasef. Obrigado, Eliane, e obrigado a todos aqui por estarem presentes e um bom momento de reflexão, como disse a professora Eliane. Obrigado. Muito obrigada, então, professor Gariba, pela presença, né, pelas palavras. A agenda do reitor ela é uma agenda complexa, né, e que bom que, inclusive, o nosso reitor priorizou estar aqui hoje, né? Isso demonstra o apreço, né, e a importância que a democracia tem para todos e todas, né? Então, sem mais delongas, eu gostaria de chamar as pessoas, então, que vão conduzir esse momento, né? Então, eu chamo o colega, professor Eduardo, professor de História aqui do campus. Como falei para vocês conhecem o Eduardo melhor que eu, né? Ele pesquisa o tema, né? E ele vai fazer esse diálogo com a professora, né? E eu chamo também a professora Joana. A professora Joana Salem é professora da UFABC, da Federal do ABC Paulista, né? Ela é historiadora formada na USP, é mestra em Desenvolvimento Econômico pela Unicamp e doutora em História Econômica pela USP. Ela pesquisa América Latina contemporânea, com foco nas revoluções e golpes dos anos 60 e 70. Foi coordenadora de conteúdo e supervisora pedagógica do portal Memórias da Ditadura, do Instituto Vladimir Herzog. É autora de diversos livros e artigos, entre eles o recém-publicado Inquérito Paulo Freire, A Ditadura Interroga o Educador, pela editora Elefante. Então, muito obrigado, professora, obrigada pela generosidade. Mas imaginem vocês que a professora ela tem uma filhinha bebê ainda, né? Ela veio com a filhinha, com a família, né? Então, é uma generosidade muito grande, né, poder atender o convite e poder estar presencialmente aqui conosco hoje. Então, eu passo antes a palavra para o colega Eduardo, né, o colega Eduardo também vai contextualizar um pouco esse momento, né, e aí segue a conversa aqui, né, com a professora. Então, uma boa reflexão, fiquem à vontade, muito obrigada. Vamos deixar o pessoal se acomodar um pouquinho. Mas, primeiro, agradecer, então, a participação de todas e todos, alunos, alunas, professores e demais presentes. Eu queria dizer que 1964, para mim, é um evento chave na história do Brasil, porque é um evento que desemboca na ditadura civil-militar, posteriormente. E é um evento chave porque faz com que a gente compreenda esse Brasil contemporâneo tão tumultuado que nós vivenciamos hoje. Eu falo isso também uma vez que nós convivemos, infelizmente, hoje com os entulhos da ditadura. Eu chamo isso de entulhos, que é uma espécie do que eu também chamo de uma herança maldita que ainda nos persiste e que persiste em nosso atual contexto. Eu gostaria de lembrar que toda a ditadura implica na ausência de espaços democráticos.
Então, hoje nós estamos aqui para lembrar, né, esses tristes episódios, para que isso não se esqueça, né, e para que isso não volte a acontecer. Eu gostaria de lembrar que essa instituição, o Instituto Federal de Santa Catarina, em outros momentos, sofreu também com o barbarismo da ditadura militar. Na década de 1970, o professor do curso de Eletrotécnica, Marcos Cardoso Filho, foi preso, brutalmente torturado e processado pela Justiça Militar nas dependências desta instituição, inclusive por onde vocês passam muitas vezes. Portanto, o IFSC e nós, como docentes, entendemos que esse é um tema de fundamental importância e que devemos permanentemente ser discutido para que possamos avançar, como a Eliane nos chamou a atenção, rumo à democracia. Dito isto, eu gostaria de agradecer, né, especialmente a Eliane, que proporcionou essa atividade, que organizou, a Jaque, minha colega, aos colegas do LIO, aos professores e os demais participantes. Eu passo, então, as palavras para a professora Joana. Boa tarde, gente. Eu vou falar de pé, acho que o pessoal do fundo me vê melhor, e aí eu fico também bem confortável de pé, tranquilamente. Primeiro, queria agradecer demais, eu estou muito feliz que eu vim, né? A Eliane me convidou, eu dei um jeito de vir para todos vocês que ainda são jovens, né? A maternidade coloca alguns desafios para a profissão acadêmica, e é muito bom quando a gente consegue conciliar, e mesmo com uma filha pequena eu consegui vir. E estou muito feliz que vocês estão aqui, que a gente está aqui para tratar desse tema tão importante, que é os 60 anos do golpe de 64. E aí eu preparei uma fala para vocês, e vou falar cerca de 1 hora, e depois deixar a palavra para vocês fazerem perguntas, questões, e a gente fazer uma conversa. São muitas possibilidades de abordagem desse tema, né? Então, eu não sei se o slide que eu preparei está por aqui. Obrigada. Eu preparei um raciocínio, né, que eu acho que pode ser bom para a gente pensar sobre o que foi o golpe de 64 e contra o que foi o golpe de 64, né? Por que ele aconteceu? Então, primeiramente, pode passar. Eu preparei um roteiro que trata, primeiro, de algumas fontes de pesquisa, que eu queria orientar vocês a trabalharem, que são 3, na verdade, dicas de sites que vocês podem frequentar, que eu acho que são muito bons para explorar o tema da ditadura hoje, né? Depois, sobre uma reflexão sobre a tradição golpista na história brasileira, porque a gente fala dos 60 anos do golpe de 64, de fato, foi o último golpe bem-sucedido que instituiu uma ditadura que assassinou milhares de pessoas, né? Embora a Comissão Nacional da Verdade tenha documentado e determinado o número final de 434 mortos e desaparecidos, a gente sabe que, dentro do mesmo relatório da Comissão Nacional da Verdade, se fala em 8.350 indígenas e se fala depois, em outros estudos paralelos, de 1.600 camponeses. Então, ao final, nós sabemos que foram cerca de 10 mil assassinados pela ditadura militar. Alguns que podem ser documentalmente registrados com documentos do próprio Estado. E esse foi o critério que a Comissão Nacional da Verdade, há 10 anos atrás, adotou para fechar o número, digamos assim, né? Por isso que é um número que, no final, é subnotificado. Porque houve massacres de povos indígenas e massacres de pessoas camponesas que muitas vezes eram indocumentadas, eram pessoas que não tinham documento, e não há um registro burocrático, né, desses processos de repressão o suficiente para terem sido fixados, digamos assim, na Comissão Nacional da Verdade. Mas nós sabemos que, na verdade, foram cerca de 10 mil mortos e desaparecidos, contando com esses massacres indígenas, né? Então, a gente vai falar sobre a tradição golpista da história brasileira, para a gente também não achar que o golpe de 64 foi, assim, nossa, o único evento golpista da nossa história. Não. Na verdade, foram muitos eventos golpistas e muitas também tentativas de golpe que não deram certo, né? Uma delas, inclusive, recente, né? E depois a gente vai falar sobre o golpe de 64 em si,
porque eu vou trazer para vocês alguns elementos muito importantes do governo Jango, pensando que é importante a gente pensar sobre o que a gente perdeu, ou o que nunca mais foi recuperado. O que estava acontecendo no Brasil antes de 64 e que a ditadura, de fato, logrou praticamente derrotar, né? E que alguns elementos da esperança de uma mudança estrutural do Brasil, que existia ali no pré-64, e que acabaram não voltando com o mesmo peso ou com a mesma força depois, né? Na transição democrática. E, por fim, aliás, por fim, não. Vamos ver se dá tempo de falar tudo isso, vou pular algumas partes, né? Eu vou problematizar com vocês essa ideia do milagre econômico, né? Porque existe muito... o próprio termo milagre econômico já é um equívoco, né? Porque não existe milagre em economia, tudo tem uma razão. Então, vamos explicar, afinal, o que significa esse crescimento econômico de 68 a 73 e quais são os impactos negativos em termos sociais, né? Que esse crescimento... Ou sobre quais... estruturas de repressão mesmo, esse crescimento foi viabilizado, né? E, por fim, o tema, o que resta da ditadura e como a transição democrática foi limitada. Tá? A ideia é passar por esses temas, eu não vou necessariamente falar todos os slides que eu preparei, mas a gente vai ter um tempo para conversar. Tá bom? Então, pode passar. O primeiro item é fontes de pesquisa. Então, eu queria, logo de cara, já dizer para vocês... Primeiro, a dica de vocês frequentarem, como fonte de pesquisa, o portal Memórias da Ditadura, que é um portal construído há 10 anos atrás pelo Instituto Vladimir Herzog. Eu, em 2 oportunidades, participei da construção desse portal, mas ele foi construído a muitas mãos, por muitos pesquisadores, e ele tem muitos eixos temáticos. Então, é um portal que fala sobre estudantes e ditadura, repressão específica contra estudantes e a resistência dos estudantes, fala sobre trabalhadores e ditadura, mulheres e ditadura, o papel dos empresários ou das empresas na colaboração com a ditadura, fala sobre as resistências da arte, da cultura, os movimentos de teatro, da canção e diversas manifestações artísticas contra a ditadura. É um portal multitemático, né? Praticamente todos os temas relacionados com a ditadura estão ali, inclusive os temas da repressão, quais foram os métodos, os mecanismos, as estruturas institucionais da repressão, como elas ocorreram e que tipo de impacto isso teve na sociedade, né? Porque, às vezes, a gente fala em números, mas é sempre bom lembrar que é muito difícil quantificar quantas pessoas foram torturadas, justamente porque tem pessoas que nunca sequer mencionam isso na dimensão do trauma que elas ficaram. E também, no momento em que uma pessoa é morta ou desaparecida, ou é torturada, todo o entorno social dessa pessoa sofre também. Então, o impacto da ditadura sobre a sociedade é muito maior do que esses números, né? Esses números a gente usa um pouco para dar uma dimensão do tamanho da repressão, mas o impacto repressivo é muito maior do que apenas as pessoas que sofreram. Então, esse é um portal que vale muito a pena. Outra coisa que eu acho que vale muito a pena e que é subutilizado são os relatórios da Comissão Nacional da Verdade. Esses relatórios são 3 documentos que são disponíveis em PDF no Memórias Reveladas, que é um site de memórias do governo federal. E esses relatórios contêm uma quantidade impressionante de informações sobre como funcionavam os sistemas de repressão, sobre todas as pessoas que foram individualmente reprimidas, mortas e desaparecidas, e as circunstâncias das suas mortes. Então, realmente, é um material impressionante, muito importante para a nossa democracia, e que eu tenho a impressão, não sei se vocês concordam, os professores de história, que é subutilizado, ou seja, que a gente precisa usar mais isso como material de sala de aula, para, enfim, fazer trabalhos escolares, inclusive, e para conhecer melhor a nossa história, né? Acrescento a isso as comissões estaduais da verdade, porque a Comissão Nacional da Verdade, ela funcionou por 1 ano, mais ou menos, 1 ano e pouco, e o território brasileiro é gigante. Então, as comissões estaduais da verdade, também algumas comissões municipais, cumpriram um papel super importante de fazer uma análise mais detalhista dos territórios, né? E que, às vezes, a Comissão Nacional da Verdade teve que fazer escolhas, seleções, e não conseguiu tratar de tudo. Portanto, as comissões estaduais da verdade também têm relatórios muito importantes que valem a pena serem consultados como fonte de pesquisa. E, por fim,
para não deixar de dialogar com... Eu sei que todo mundo aqui vê muito vídeo no YouTube, né? Não seja por isso. A Comissão Nacional da Verdade tem um canal no YouTube. E nesse canal tem vários depoimentos que foram feitos à época, tanto de pessoas que resistiram contra a ditadura, que foram reprimidas, como pessoas que foram da repressão. Então, é interessante, porque tem, por exemplo... alguns membros da estrutura repressiva, militares, que foram torturadores, que estão ali sendo entrevistados e dando seus depoimentos. E escutar essas pessoas não deixa de ser algo como fonte histórica muito importante, né? Ou seja, é importante que esse acervo de vídeos de depoimentos da CNV não seja perdido, então deixo também essa fonte de pesquisa para vocês. Bom, a tradição golpista na história brasileira. Esse é um slide único para essa parte, né? E eu queria lembrar com vocês que a nossa democracia, o sistema democrático brasileiro, corresponde a uma parte muito pequena da nossa história. Então, vale a pena a gente olhar de maneira um pouco mais panorâmica para o século XX e perceber que a maior parte da nossa história não foi constituída de democracia. A maior parte da nossa história foi constituída de sistemas não democráticos, que tinham ali algumas características ditatoriais, ou que eram oligárquicos, ou ditaduras estrito sensu, né, com sistemas de repressão, com proibição, censura e por aí vai. Então, começando aqui pela República Velha. Vocês sabem que a República Velha é resultado de um golpe militar, né? A proclamação da República foi um golpe militar. Coloquei aqui as bolinhas pretas, são os golpes militares, são os golpes, né? Então, temos um golpe militar logo no início da nossa República. Durante a República Velha, mais de 80% da população era excluída de qualquer possibilidade de votar, né? Então, a República Velha realmente não era uma democracia, definitivamente, né? Era um sistema oligárquico, ultra-elitista, que a população não tinha participação política. Depois acontece a Revolução de 30, que a gente também pode considerar como um golpe de Estado, né? Porque foi um poder tomado por vias não eleitorais, inclusive com participação de setores militares, né? E aí, de 30 a 34, tem um governo provisório, que também não tinha sido eleito. Aí, de 34 a 37, tem um período que não é exatamente democrático, mas eu estou chamando aqui de interregno constitucional, porque há uma Constituição nova em 34, escrita por uma Assembleia Constituinte que foi eleita, mas esse período foi muito curto, e logo acontece em 37 um outro golpe, o golpe do Estado Novo, em que o Vargas dá uma espécie de autogolpe e impede que aconteça a eleição de 38. Então, mais um golpe. Aí, outra ditadura. De 37 a 45, temos a ditadura do Estado Novo, né? O Vargas também sai do poder derrubado, né? De certa forma, é um golpe. Mas acontece uma eleição, então temos um período curto democrático na nossa história, de 46 a 64, que é o interregno democrático. Vale frisar que, nesse período, a Constituição de 46 impede o voto dos analfabetos. Então, também nesse período, não existe uma massiva participação da população brasileira. Na verdade, 60%, 50% da população brasileira é analfabeta nos anos 50. Então, não pode votar. A primeira Constituição que determinou a possibilidade do voto do analfabeto é de 88. Então, existe um interregno democrático, eleições regulares, partidos políticos, porém, existe a proibição do Partido Comunista desde 47 e uma democracia mais ou menos, porque a maior parte da população está excluída dos direitos políticos mais básicos. Entra o golpe de 64, sobre o qual falaremos mais detalhadamente aqui, uma ditadura de 21 anos ou 25 anos, né? Gosto de problematizar o fim da ditadura, né? É muito comum se falar que a ditadura terminou em 85, mas eu acho que é uma posição muito generosa com o José Sarney. Porque o José Sarney, né, vou falar um pouco dele, começando do fim, o José Sarney foi um quadro político do Arena, da Ação Renovadora Nacional, né, partido da ditadura, partido dos militares, durante 25 anos. Durante 25 anos, o José Sarney foi do partido da ditadura. Ele foi governador do Maranhão, ele foi senador biônico, ele foi um quadro da alta cúpula da ditadura. 5 meses... Depois, ele saiu do Arena e foi para o MDB,
e 5 meses depois foi candidato a vice-presidente. Numa eleição indireta, que ele não era nem o candidato a presidente, era o Tancredo, né? Era o Tancredo Neves, que, por um azar do destino, teve uma complicação grave de saúde e faleceu antes de tomar posse. Então, veja, o Sarney era um quadro da ditadura. É bom lembrar que a ditadura foi formada por muitos civis. Ou seja, muitos líderes da ditadura não eram militares, né? O Sarney era um deles. Depois, o Sarney vai para o MDB e se candidata a vice-presidente numa eleição indireta. Ele é eleito indiretamente a vice-presidente. Então, eu não acho que é adequado a gente enquadrar simplesmente a presidência, o governo Sarney, na democracia. Né? Como se, pronto, acabou a ditadura porque agora temos um civil no poder. Ué, mas durante a ditadura tiveram muitos civis no poder. Inclusive, a maior parte dos governos da ditadura tiveram ministérios civis. Né? O Delfim Neto, ministro da Fazenda, que realizou, inclusive, foi signatário do AI-5, um civil. O Jarbas Passarinho foi ministro do Trabalho, que realizou o arrocho salarial, um civil. Então, muitos civis foram parte do governo da ditadura. O fato do Sarney ser um civil não é suficiente, na minha interpretação, para a gente falar, então, a ditadura acabou em 85 porque tem um civil no poder. Então, acho que 88 é um marco mais interessante, que é a nossa Constituição, que é aquilo que a gente tem como algo mais duradouro, que inaugura, de fato, a nova república e um novo momento histórico no nosso país. Né? Mas, então, temos ali uma transição complicada do fim da ditadura para a democracia, conduzida por militares também, né, com uma série de problemas que a gente vai falar depois, e a nova república, com uma nova tentativa de golpe. Então, temos golpe em 89, em 1930, em 1937, em aquelas duas bolinhas mais marrons são 1954 e 55, que são duas tentativas de golpe. Primeiro, contra o Getúlio Vargas, que está sendo deposto no momento em que ele sobe para o quarto dele para se suicidar, contra o JK, que quase não conseguiu tomar posse, e só tomou posse por causa de uma fração constitucionalista das Forças Armadas, comandada pelo Marechal Henrique Lott, né? E depois a tentativa de golpe de 22. Né? Então, veja, golpismo é o que não falta na nossa história. Né? É um pouco isso que eu queria mostrar, para a gente não achar que é extraordinário, né, que haja forças golpistas. Forças golpistas fazem parte, quase que estrutural, infelizmente, da nossa sociedade. E por isso que a luta contra a democracia tem que ser muito vigilante, porque as forças golpistas estão e estarão convivendo, né, participando, atuando politicamente, ainda por muito tempo. Pode passar, por favor. Bom, o golpe de 64. Qual foi a conjuntura? Por que aconteceu o golpe de 64? Ou contra quem e contra o que aconteceu o golpe de 64? O golpe de 64 não aconteceu sozinho. Ele aconteceu num contexto regional, continental, de golpes pautados pela doutrina de segurança nacional, que vocês já devem ter ouvido falar nas aulas de história, que é a doutrina do inimigo interno. Né? Então, a ideia de que existe um inimigo interno que precisa ser combatido, e por isso as Forças Armadas tomam o poder e inauguram uma espécie de guerra para dentro do território e legitimam, entre aspas, esses massacres, essa violência, em nome de uma suposta guerra contra esse tal inimigo interno. Né? No caso das Forças Armadas brasileiras, mas na América Latina como um todo, esse inimigo interno, a doutrina de segurança nacional, que galvanizou as ditaduras desse período, ela cai como uma luva na sociedade brasileira. Por quê? Pensando de novo de maneira histórico-estrutural. Porque as primeiras forças de segurança do Brasil foram criadas para combater revoltas escravas. Então, lá no século XIX, quando surge a Guarda Nacional, quando surgem os primeiros corpos armados do Estado Imperial no Brasil, eles têm uma finalidade muito, muito direta de proteger a propriedade dos senhores. E, por isso, por exemplo, perseguir escravizados que fugiram ou combater revoltas escravas, que foram muitas, né? Foram centenas de revoltas dos escravizados. Então, essa ideia do inimigo interno, infelizmente, faz parte da mentalidade das oligarquias brasileiras, das elites. Né? Justamente porque, muitas vezes, as forças de segurança trataram de combater
uma espécie de guerra civil interna dentro do próprio país. Então, a doutrina de segurança nacional, ela não foi algo estrangeiro, não foi algo alienígena que chegou de fora para dentro. Foi algo que fazia parte já da constituição ideológica de setores das Forças Armadas brasileiras. E a ditadura brasileira, o golpe de 64, faz parte de um conjunto gigantesco de golpes que ocorreram com a participação dos Estados Unidos. E isso tudo documentado, né? Então, não tem nada de teoria da conspiração, tem ciência histórica, né? Tem documentação, tem milhares de mestrados e doutorados e pesquisas importantes que tratam desses documentos da própria CIA sobre a participação dos Estados Unidos nesse golpe, né? Nesses golpes todos. Então, a gente tem a Guatemala, que sofre um golpe em 54. O Paraguai também sofre um golpe em 54, com participação dos Estados Unidos. O Brasil sofre em 64 e a Bolívia também. Derrubam o Victor Paz Extensoro. A Bolívia também vai ter esse momento de descomemoração dos 60 anos do golpe de 64 deles, né, esse ano, em novembro. Peru, em 68, tem um outro golpe apoiado pelos Estados Unidos. Uruguai, em 73. Chile, também em 73. Equador, em 72. Argentina, em 76. Então, a região está tomada por uma política de repressão e o Brasil é uma peça-chave nessa política de repressão, né? Pode passar. Nesse contexto, também precisamos falar o contexto da Revolução Cubana. A Revolução Cubana é um divisor de águas na história da América Latina, tem um antes e depois da Revolução Cubana, porque a Revolução Cubana realiza um projeto de reforma agrária, de reformas estruturais, que é mais radicalizado do que qualquer outro país e que coloca a questão da igualdade social e da mudança, do fim da concentração de renda e de terra na ordem do dia. E todos os debates desse período sobre desenvolvimento, superação do subdesenvolvimento, né, muito em torno daquilo que foi a agenda da CEPAL, a Comissão Econômica para a América Latina, na qual o Celso Furtado participou, foi ministro do Jango, né? Toda essa agenda do desenvolvimento, ela é afetada pela Revolução Cubana, porque a Revolução Cubana, no limite, disputa o conceito de desenvolvimento. Ela fala, olha, o desenvolvimento é algo muito importante mesmo, e quem vai realizar o desenvolvimento, as reformas estruturais, no nosso país, no caso deles, é a classe trabalhadora, são os camponeses, são sujeitos populares, a partir de um processo revolucionário com forte expropriação das concentrações de patrimônio e propriedade das oligarquias. Isso abala os debates sobre desenvolvimento ao ponto de que os Estados Unidos passa a financiar o projeto chamado Aliança para o Progresso, que é um projeto de reformas que os Estados Unidos financiam para evitar revoluções na América Latina. Estou dando esse contexto porque o Jango tem as suas reformas de base, que são reformas estruturais. E o golpe de 64 vai ser bastante contrário a essas reformas estruturais, porém, tem um elemento desse golpe que é do medo da Revolução Cubana, né? E o Lincoln Gordon, que foi o embaixador dos Estados Unidos no Brasil nessa época, um dos articuladores do golpe, nos telegramas que ele troca com o Kennedy, ele fala o seguinte: se ocorre uma revolução no Brasil, o Brasil não vai ser uma nova Cuba, o Brasil vai ser uma nova China, porque o Brasil tem uma escala na região que é muito mais pesada do que seria a Revolução Cubana, né? Então, o Brasil ocupa um papel extremamente estratégico no continente e os Estados Unidos fez de tudo para evitar. Agora, o Jango realmente não era um comunista, ele não era um revolucionário. Ele estava ali querendo fazer reformas. Inclusive, o Jango vai aos Estados Unidos pedir empréstimo dos Estados Unidos para realizar essas reformas, né? E os Estados Unidos fazem uma série de chantagens sobre quais medidas o Jango precisa realizar para evitar, então, ou seja, para garantir o financiamento dos Estados Unidos, né? Então, os Estados Unidos falam, bom, vamos financiar a economia brasileira desde que o Jango congele os salários, realize uma redução dos gastos do governo, né, diminua bastante os gastos do governo, e aí uma série de prescrições econômicas que seriam ruins, que seriam contracionistas para a economia brasileira,
E o Jango fica num certo limbo. Uma hora ele começa a implementar essas chantagens e logo depois ele acaba... os acordos com os Estados Unidos acabam não dando certo. Estou dizendo isso porque o Kennedy, o próprio Lincoln Gordon sabiam que o Jango não era comunista. Mas, nos documentos oficiais, existe uma chantagem que é preciso... Os Estados Unidos defendem que todas as pessoas que seriam aparentemente comunistas no governo Jango deveriam ser retiradas. Então, tem uma lista de pessoas entregue pelos Estados Unidos para o Jango para que ele retirasse essas pessoas do governo dele. E ele acaba não retirando. Ele mantém essas pessoas. Um deles, por exemplo, é o Almino Afonso, que nos documentos da CIA é chamado de criptocomunista. Ele é ministro do Trabalho e ele foi um dos responsáveis pelo Estatuto do Trabalhador Rural, que deu direitos aos trabalhadores rurais pela primeira vez na história do país, né? Lembrando que a CLT é de 40 a 41, e só 20 anos depois é que vem os direitos dos trabalhadores rurais, né? As reformas de base do Jango, elas eram basicamente 7 reformas, né? A reforma agrária, que era sensível, porque ela tratava justamente de expropriar alguns dos latifúndios do Brasil, mas tocava no poder daquele setor que está e esteve sempre, historicamente, no poder, que são os proprietários rurais. Então, o Estado brasileiro é constituído com base no poder dos proprietários rurais desde o século XIX, e, pela primeira vez, então, se tinha uma proposta de reforma agrária. A proposta de reforma agrária do Jango, ela era até moderada, não era uma proposta radical. O PL, Projeto de Lei da Reforma Agrária, indicava a expropriação de latifúndios maiores que 500 hectares. Isso significava, depois eu vou mostrar uma tabela sobre isso, significava 3,4% dos proprietários apenas. Então, só 3,4% dos proprietários de terras do Brasil iriam ser afetados pela reforma agrária do Jango. Não era muita gente, mas era ali o topo da cadeia alimentar, era o pessoal que tinha poder, que dominava, controlava os estados, que dominava e controlava estruturas do poder judiciário e militar dos estados, né? Dos estados, dos municípios, que tinham enraizamento de poder militar e judicial. Eram pessoas muito poderosas que, então, se insurgiram, né, contra essa reforma agrária. A reforma urbana tinha muito a ver com o controle do preço dos aluguéis. O governo Jango é um governo que tem muita inflação, então a classe trabalhadora sofre muito com isso, e aí a reforma urbana tinha a ver com regulamentar o preço dos aluguéis e controlar e congelar esses preços para evitar a especulação imobiliária, né? A reforma eleitoral, entre outras coisas, propunha o voto do analfabeto. Então, o Jango estava ali querendo realizar o voto do analfabeto e... ao mesmo tempo, alfabetizando com o Programa Nacional de Alfabetização, né? Alfabetizando massivamente a população brasileira, e essa era uma dos itens que incomodava as elites, que acreditavam que, se o Jango desse voto ao analfabeto, ele seria automaticamente reeleito, e etc. De fato, haveria uma eleição em 65, e as pesquisas indicam, uma pesquisa Ibope que foi encontrada depois e divulgada há um tempo atrás, essas pesquisas indicam que 70% da população apoiava as reformas de base do Jango. Então, o Jango tinha uma grande popularidade e era muito favorito para as eleições de 65. Né? E, se fosse permitido, além de tudo, o voto do analfabeto, isso poderia dar ainda mais apoio democrático popular para o Jango. E era isso que essas elites queriam evitar. A reforma bancária era uma reforma de modernização do sistema financeiro, de criação de um banco central. Ela acaba não acontecendo. Quando acontece, é pela ditadura, por um viés muito concentrador de renda também. A reforma tributária era progressiva, e, quando ela acontece na ditadura, ela é regressiva, ou seja, progressiva significa cobrar mais dos mais ricos e menos dos mais pobres. Essa era a proposta do Jango. Quando ela acontece na ditadura, acontece regressiva. A ditadura cria uma estrutura de tributação de impostos que os mais pobres acabam proporcionalmente pagando mais imposto do que as pessoas mais ricas, e isso é um legado negativo que a ditadura nos deixou. Até hoje, a estrutura tributária brasileira é regressiva. Uma reforma universitária e uma reforma administrativa. Essas reformas de base precisavam de uma reforma constitucional para acontecer. Então, tinha que abrir uma porta de uma reforma constitucional para que tudo isso pudesse acontecer. E é nesse ponto, então, que as elites vão enterrar o processo do governo Jango.
Além disso, o governo Jango faz aumentos significativos do salário mínimo, num contexto de inflação, e os Estados Unidos reivindicam, ou melhor, chantageiam o governo, dizendo que só vão dar empréstimo para o governo se houver congelamento dos salários, né, que existem aumentos excessivos dos salários, e também faz o Estatuto do Trabalhador Rural, como eu tinha comentado. Isso gera uma série de conflitos, tanto com os Estados Unidos como com as classes dominantes, né? Ah, tá bom. Talvez você já tenha ouvido falar do Brizola, né, provavelmente, que foi governador do Rio Grande do Sul, depois da ditadura foi também do Rio de Janeiro, né? O Brizola foi um dos pontos de conflito entre o Brasil e os Estados Unidos, para a gente entender os interesses dos Estados Unidos no golpe de 64. O Brizola, ele teve um problema com algumas empresas estadunidenses, né, que deram origem a um conflito em que as empresas estadunidenses também participaram ativamente do golpe de 64. Em 1959, o Brizola expropriou a Amphorp, ou melhor, a Companhia Elétrica Rio-Grandense, que era a filial da American Foreign and Power, que é uma empresa de eletricidade dos Estados Unidos. Por que ele expropriou essa empresa? Porque essa empresa tinha tido um contrato já vencido, e para ser recontratada, essa empresa estava colocando uma série de chantagens. Por exemplo, aumentar a tarifa elétrica, fazer um contrato muito mais longo e monopolista. Eram uma série de demandas e chantagens que prejudicavam o acesso à eletricidade da população. E aí havia, além de tudo, uma série de fraudes contábeis e financeiras dessa empresa. O Brizola conseguiu comprovar judicialmente que essa empresa estava fazendo remessas de lucro para a sua matriz mais altas do que o permitido. E aí ele comprova judicialmente isso e consegue expropriar essa empresa com o apoio do judiciário do Estado. Algo muito parecido acontece com a ITT, a International Telephone and Telegraph, que é a empresa que monopoliza a telefonia e comunicações do Rio Grande do Sul, e também estava fazendo fraudes contábeis, tinha uma série de problemas de ilegalidades, e aí o Brizola expropria com apoio do judiciário, com dossiês e documentos que explicavam as fraudes dessas empresas. Isso abre um precedente de expropriação. E tanto as classes dominantes brasileiras, né, as classes proprietárias, como as empresas estadunidenses, temem, acima de tudo, a expropriação. E, nesse caso, a gente pode dizer que eram expropriações que facilitavam ou melhoravam os serviços elétrico e telefônico do Estado, na medida em que, ao dar interesse público para esses serviços, colocavam mais investimento dentro do próprio Estado e evitavam que essas empresas escoassem as suas margens de lucro lá para fora, né? Além disso, o Brizola criou o Instituto Gaúcho de Reforma Agrária e começou a realizar uma reforma agrária no Rio Grande do Sul de modo mais avançado e acelerado do que acontecia no Brasil inteiro. E isso gera um ponto de conflito, especificamente, com as empresas estadunidenses. Dentro das chantagens que os Estados Unidos realiza contra o governo Jango, uma delas é justamente o tema das expropriações. Então, os Estados Unidos exige que o governo Jango pague pelas empresas que o Brizola expropriou, né? Que o Jango resolva, entre aspas, o problema que o Brizola teria criado. Outro problema de conflito foi a famosa Lei de Remessa de Lucros, que foi uma lei que o Jango realizou, que era, na verdade, um projeto de lei que o Vargas tinha há 10 anos atrás colocado no Senado, ele é aprovado e ele reduz a quantidade de lucro que as empresas transnacionais podem enviar para fora do Brasil. Tudo isso é a batalha do desenvolvimento nacional. Então, essa lei de remessa de lucros, ela é muito importante porque há uma espécie de sangria em que as empresas estrangeiras elas entram no Brasil, monopolizam alguns setores de infraestrutura e depois remetem uma quantidade absurda de lucros para as matrizes e começam a fazer serviços de má qualidade com tarifas muito altas. Então, parte desses problemas de infraestrutura deveriam ser sanados ou melhorados a partir
da obrigatoriedade de que essas empresas aumentassem o seu nível de investimento nos serviços prestados aqui, na expansão da eletricidade, de outros serviços de comunicação para a população brasileira. E aí, a lei de remessa de lucros é um tema super importante também, que vai criar uma margem de conflito muito intensa com o capital estadunidense, que vai ser um dos atores do golpe de 64. Outro conflito com os Estados Unidos. Em 62, o Kennedy convoca o Brasil para invadir Cuba, caso houvesse uma invasão. E o Brasil, nesse momento, tem uma política externa independente. Ou seja, eles falam, olha, o Jango responde, né? Sempre nos manifestamos contra a intervenção militar em Cuba, porque sempre reconhecemos a todos os países, sejam quais forem os seus regimes ou sistemas de governo, o direito de soberanamente se autodeterminarem. Né? Então, nós não vamos invadir Cuba porque nós não invadimos ninguém. A política externa brasileira não é uma política de invasão militar. Nós acreditamos na autodeterminação dos povos. Inclusive, o Jango diz, reconhecemos como legítimo, caso haja uma invasão, o direito de defesa. Né? E isso irrita profundamente o Kennedy e depois o Lyndon Johnson. Né? Em 63, ocorre o plebiscito, que vai dar mais legitimidade para o Jango, porque o Jango está sendo atacado politicamente. E a ele foi imposto um regime parlamentarista, com um primeiro-ministro que reduzia, então, o seu poder como presidente. Isso não estava previsto na Constituição, foi um arranjo de tentativa de golpe, que ocorreu em 61. Então, quando Jânio renuncia, o Jango volta da China, e há um arranjo para que o Jango não seja derrubado já naquele momento, que foi o parlamentarismo. Mas o Jango, quando há o plebiscito, que mais de 70% da população vota pelo presidencialismo, isso dá a ele muita legitimidade para seguir avançando com essa sua agenda de reformas estruturais. Ele também nacionaliza as refinarias de petróleo. Então, tem um decreto que declara utilidade pública de refinarias de petróleo que seriam, então, incorporadas à Petrobras. Tem toda uma disputa internacional sobre qual é o papel do Estado na economia, sobre a importância do Estado na condução de um projeto nacional de desenvolvimento, contra o que seria, então, a participação do capital estrangeiro. Aqui também, acho que é muito importante a gente ver esse gráfico dos salários. Né? Aqui a gente tem os salários, o salário mínimo no Brasil, de 60 até 71. Né? E esses aumentos, essas quedas ocorrem por causa da inflação, que come os salários. Em um ano já tinha 60%, 40% de inflação. E aí o governo vai aumentando os salários. Aumenta 52%, depois 45%, 31%. Em 64, antes do golpe, o Jango aumenta em 100% o salário mínimo. E isso também irrita profundamente as classes proprietárias. Um mês depois que ele faz esse aumento do salário mínimo, acontece o golpe de Estado. Então, o tema dos salários. E aí, a ditadura é responsável por uma queda brutal dos salários. Depois a gente vai ver num gráfico mais longe. Aqui, outro tema que eu falei no início, a concentração da propriedade. Né? 51% das propriedades brasileiras, nessa época, ocupam apenas 3,4% da superfície. Enquanto 34% dos proprietários ocupam 62% da superfície. Então, esse desequilíbrio da ocupação de terras é algo que se manteve. Né? Tem um gráfico logo em seguida que mostra isso. Né? Isso aqui é o Gini agropecuário, que é o índice de desigualdade da posse da terra. Como vocês podem ver, o índice brasileiro é esse laranja. Né? A linha vermelha mostra a desigualdade absoluta, como se fosse uma única pessoa dona de todas as terras. E a linha azul é uma igualdade perfeita, como se toda a população brasileira tivesse exatamente a mesma quantidade de terras. Né? Não existe nenhum país que tem isso, né? Mas para a gente entender o que significa esse número. O Gini agropecuário brasileiro, que mede desigualdade de terras, é lá em cima, né? 0,86, 87. Esse gráfico começa em 85, porque o dado começou a ser medido dessa forma em 85. Mas é idêntico. Quando a gente compara do censo agropecuário de 2017 com o de 63 antes do golpe,
é idêntico. A concentração fundiária não mudou em nada. E a ditadura também foi responsável por isso, né? Porque talvez tenha até piorado durante a ditadura, porque não ocorreu a reforma agrária. Então, é algo que se perdeu dessa época. A ideia de uma reforma agrária estrutural, que realmente expropriasse, realmente distribuísse a terra. E o Programa Nacional de Alfabetização do Jango também, que era muito importante. O Paulo Freire era coordenador desse programa. Foi um programa que, curiosamente, foi, no começo, financiado pelos Estados Unidos, e depois os Estados Unidos retiram o seu financiamento, e é um programa que tem como objetivo erradicar o analfabetismo no Brasil. Isso é uma outra coisa que se perdeu também. Havia uma grande chance do Jango, do governo Jango, erradicar o analfabetismo no Brasil, porque esse programa era prioridade do governo e havia um método muito eficiente para fazer isso e equipes de educadores sendo preparadas para fazer isso, até que ocorreu o golpe de 64. E aí, infelizmente, o analfabetismo seguiu sendo um problema estrutural do nosso país. Aqui a gente consegue ver as taxas de analfabetismo, né, que são muito altas. Essa última coluna aqui, 56% na década de 40, 50% na década de 50 e 39% na década de 60. E o número absoluto de analfabetos, quando a gente vai ver, ele, na verdade, quase que aumenta. Então, a percentual cai, mas o percentual cai apesar do número absoluto de analfabetos aumentar no Brasil. De modo que, nos anos 40 existiam 13 milhões de analfabetos, mas nos anos 2010 também. Claro, isso é percentualmente menos, porque a população é maior, mas é impressionante como ainda existe a mesma quantidade de brasileiros analfabetos nos anos 60 e atualmente, né? Pode passar. Eu queria só explicar, a Eliane comentou que eu lancei um livro recentemente, e aí queria dar essa dica de fonte para vocês também. Esse livro, Inquérito Paulo Freire, é uma fonte primária. Tem uma apresentação minha analisando o documento, mas é o interrogatório que um coronel realizou contra o Paulo Freire, transcrito. Né? Então, também é um material legal de trabalhar em aula de história para discutir qual era o papel, como ocorriam interrogatórios e qual era, então, as dinâmicas de repressão. O Paulo Freire foi preso 2 vezes, ele ficou mais de 70 dias na cadeia em 64, e aí ele acaba se exilando, né, ainda em novembro de 64, e esse livro vai ser lançado, está sendo lançado agora, no mês que vem, e fica como uma dica de material para vocês estudarem também. Pode passar. O golpe de 64 ele foi tramado também por setores civis. Esse é um livro muito importante que explica isso. 1964, A Conquista do Estado. É um livro do René Dreyfus, que é um historiador, que faz todo um trabalho documental enorme, volumoso, sobre quais foram os empresários que participaram do golpe de 64. Como o empresariado foi muito importante, quem financiou o golpe de 64 e realizou a articulação política também desse golpe. Ele mostra, por exemplo, como instituições civis financiadas por empresários fizeram cursos nas Forças Armadas. E mais de 180 mil militares participaram desses cursos, né, influenciados, então, por esse setor golpista civil. Com isso, eu não quero dizer que os militares não têm responsabilidade, né? Muito pelo contrário, eles têm, mas que a gente não pode apenas olhar para o lado dos militares, que setores importantes do empresariado brasileiro estavam envolvidos. Sobretudo, então, a partir dessas duas instituições, que eram o IPES e o IBAD, que foram instituições que marcaram a articulação civil do golpe. O protagonismo empresarial desse golpe, então, ele é articulado pelo general Golbery, que depois vai ser um bastidor, né, um chefe de gabinete, um ministro importante da ditadura. E ele é presidente do IPES. Ele faz a articulação, então, dos empresários com as Forças Armadas. Ele é um general, mas ele atua diretamente com os empresários. E, curiosamente, isso o Dreyfus explica, o arquivo que o IPES construiu sobre o mapeamento de repressão política, né, de quem é quem na sociedade brasileira, vai constituir o primeiro momento do arquivo do SNI. A ditadura cria o Serviço Nacional de Informação, o Golbery assume logo de cara a presidência do SNI,
E o arquivo do IPES, que é essa instituição privada dos empresários, vai ser transportada para o SNI como primeiras informações coletadas para a repressão acontecer. Então, tem uma conexão direta ali entre esses empresários e o golpe. Pode passar essa parte? O IBAD é um instituto que é um dos braços empresariais que realiza o golpe de 64, né? Eles atuam por meio de uma agência de publicidade. Então, um dos empresários que cria o IBAD é o Ivan Haslocher. Eles recebem dinheiro da CIA. Tem, inclusive, uma CPI do IBAD em 63. Né? Eles recebem dinheiro da CIA e eles abrem uma agência de publicidade chamada Promotion, que recebe dinheiro de fora e atua financiando campanhas no Brasil. E depois eles acabam até tendo que fechar judicialmente. Né? E eles fazem campanhas diversas, gastando muito dinheiro de fora, então, para promover o golpismo. Pode passar. Da mesma forma, o IPES é uma estrutura também golpista, que é criada por empresários e que faz essa articulação toda que eu comentei. Vou passar para chegar no golpe mais rápido, pode passar. E, por fim, a imprensa. Né? Além de ser empresarial, o golpe de 64 foi midiático. Um outro livro importante sobre isso é do Juremir Machado da Silva, que chama Golpe Midiático Civil-Militar, em que ele faz uma análise de como a grande imprensa brasileira foi não só apoiadora do golpe, mas incentivadora do golpe. Né? Então, passando os próximos slides, tem alguns editoriais, né, que vale a pena olhar também como fonte primária, os editoriais de 64, como a grande imprensa comemorou o golpe de 64, denunciou o Jango como se ele fosse inconstitucional, e, na verdade, ele era o mais constitucionalista de todos. Né? Então, o Globo, por exemplo, fala ressurge a democracia, né, no dia seguinte ao golpe de 64. Pode passar. O Estado de São Paulo, democratas dominam toda a nação, logo depois de um golpe de Estado que instaura uma ditadura. Né? O Dia fala fabulosa demonstração de repulsa contra o comunismo. Então, também descrevendo uma marcha da família, tradição e propriedade, né, sobre o golpe de 64. Vários desses veículos de imprensa são apoiadores do golpe e participam também dessa articulação civil contra a democracia. Para ir terminando, porque eu acho que o meu tempo está esgotado, né, na verdade. Qual é mesmo o nosso final? O nosso tempo final? 5 uma meia hora. Tá bom. Então, tá bom. Vamos lá. Para falar sobre a ditadura, eu acho que é muito interessante a gente conectar a questão do assim chamado milagre econômico com o terrorismo de Estado. Porque, assim, é muito comum a gente escutar um discurso de que a ditadura reprimiu, ela foi violenta, mas na economia ela até que foi boa, porque teve o milagre e porque teve desenvolvimento. É muito comum a gente ouvir esse discurso. Acontece que esse discurso tem muitos problemas, na verdade, ele é enviesado ou ele é equivocado. Né? E eu vou demonstrar por quê. Aqui a gente tem o crescimento do PIB. Né? O chamado milagre econômico é esse período de maior crescimento, que tem uma média de crescimento de 11% do PIB de 68 a 73. A média geral do crescimento econômico da ditadura, de todos os anos, é 6% do PIB. E é, no geral, uma média mais baixa do que todos os governos anteriores. Então, quando a gente vê governo Dutra, média de crescimento, 6,9% do PIB. Governo Vargas, 6,7% do PIB. Governo JK, 7,9% do PIB. Né? Só o governo Jânio Jango, que é um pouco menor o crescimento do PIB. Mas, na média, o crescimento econômico da ditadura não foi assim maior, na verdade, foi menor do que os governos democráticos anteriores. Porém, teve esse período extraordinário de crescimento que tem as suas razões e vou explicar por quê. É necessário olhar o gráfico do PIB junto com o gráfico dos salários, porque aquele assim chamado milagre econômico tem uma contrapartida péssima, que é uma redução salarial pesadíssima. A ditadura foi responsável pela pior redução salarial da história da classe trabalhadora brasileira. Esse é um gráfico de salário mínimo real, que vai de 1940 até 2023. Veja, quando o salário mínimo ele é criado ali no comecinho, naquela bolinha vermelha, ele é criado, mas não existe uma política de reajuste. Então, ele fica caindo. Né? Não existe uma política para reajustar o salário mínimo.
Quando que ele é reajustado? Em 53 tem uma super greve, que é a greve dos 300 mil, que ocorre em São Paulo, mas que pipoca por todos os lados do país também, e que dá origem a um aumento do salário mínimo de 100% em 53, feito pelo Jango, como ministro do Trabalho do Getúlio Vargas. Ele vai ser demitido logo depois, porque os empresários que apoiam o Getúlio não gostam nada daquele ministro Jango que aumenta os salários, né? Depois tem um momento, que é essa bola laranja, que é um momento crítico, né? De aumentos salariais e e aumento da inflação. Então, a inflação aumenta, deteriora os salários, e o governo vai lá e aumenta os salários, né? Que é aquele gráfico ampliado que eu tinha mostrado para vocês. Nesse período que os Estados Unidos considera aumentos excessivos de salários. E isso está documentado também. As negociações que os Estados Unidos fazem para dar empréstimo para o Brasil, eles exigem congelamento de salários e falam que é preciso acabar com os aumentos excessivos de salários, né? Bom, logo em seguida, em 64, é essa outra bolinha vermelha, é o momento crítico do conflito distributivo. E aí, o que eu acho que é importante? Essa flecha vermelha. O momento em que o salário mínimo brasileiro foi maior na história do Brasil foi o ano de 1960. De 1960 até 1990, que é quando o salário mínimo é o pior de todos, há uma queda de 72% do salário mínimo. E essa queda, imagina que vocês ganham 100 e depois de algumas décadas vocês ganham 28, né? É uma perda irremediável. Assim, a classe trabalhadora sofreu muito e passou a ter, de fato, uma ampliação da miséria, da pobreza no Brasil. Né? Lembrem que, nessa época, nos anos 60, 70, não existe uma popularização do cartão de crédito. Então, se você está sem dinheiro, você não pega uma dívida no cartão de crédito. Você simplesmente passa fome, você não tem sapato, né? Então, o tipo de pobreza daquela época era muito mais crua e dura, né? Hoje em dia, digamos, as pessoas se endividam e ficam desesperadas correndo atrás das suas dívidas, né? Por conta do mecanismo da bancarização da população. Nessa época não era assim. Então, essa redução, essa pesada, brusca redução salarial, é um dos piores legados da ditadura militar. Foi só em 2014, 50 anos depois do golpe militar, que o salário mínimo recuperou o nível de 1964. Então, acontece o golpe em 64, o salário cai pela ditadura, e só 50 anos depois do golpe de 64 que o salário mínimo chega ao patamar que estava. Imagina se esse golpe não tivesse ocorrido e se houvesse uma possibilidade de aumento sustentado do salário mínimo. A estrutura da sociedade brasileira, em termos sociais, seria muito diferente, né? Seria com uma distribuição de renda muito melhor. A ditadura também atuou muito contra a classe trabalhadora, reprimindo as organizações dos trabalhadores. Então, essa redução de salário ela foi possível porque os sindicatos sofreram intervenções, né? Então, alguns números de um artigo de um economista da Unicamp, né? Ocorre intervenção militar em 343 sindicatos, 43 federações sindicais estaduais e 3 confederações sindicais nacionais. Ocorre, em 64 mesmo, o fim do direito de greve, o que torna muito mais difícil a mobilização, por exemplo, salarial, de recomposição da renda das pessoas trabalhadoras. Há a possibilidade do parcelamento do 13º, que também é uma derrota naquele momento. Há o fim da estabilidade laboral. A estabilidade laboral era uma lei que determinava que, depois de 10 anos que você está numa empresa, você não pode mais ser demitido. É muito curioso como que, entre os nossos avós ou bisavós, dependendo da idade, né, das pessoas, tem pessoas que têm carteira assinada, nas gerações mais velhas, que têm assim, 1 ou 2 assinaturas na carteira, na vida inteira. Hoje em dia, tem gente de 20 anos que já tem 5, 7, 10 assinaturas. Quando tem, né? Porque, na verdade, está todo mundo na informalidade. Então, a estabilidade laboral do trabalho era muito maior antes da ditadura. E parte da ditadura é também desorganizar essa estabilidade e tornar o emprego uma coisa cada vez mais insegura, né? Além disso, há uma política salarial de arroxo salarial, como eu já tinha comentado. Ou seja, de onde vem aquele tal milagre econômico, né? Ele vem de 2 lugares. Primeiro, de uma compressão da renda dos trabalhadores, que aumenta as margens de lucro e crescimento,
A gente tem que ter muito cuidado com esses números de crescimento do PIB, porque eles muitas vezes expressam, eles ocultam por trás deles desequilíbrios sociais fortíssimos. Então, na verdade, se tem um PIB muito alto, é preciso verificar com base em que esse PIB cresceu. No caso da ditadura, foi com base numa imensa concentração de renda e de riqueza. E também com base num projeto de desenvolvimento que vai avançando sobre territórios indígenas, né, que vai ocupando terras a partir de sistemas de grilagem, que são militarmente protegidos pela ditadura. Né? Então, os latifundiários se tornam ainda mais... têm mais acesso à terra, os sem terra têm menos acesso à terra. Há um êxodo do campo para a cidade, que está relacionado também com essa concentração de terra durante a ditadura. Né? Então, de fato, esse assim chamado milagre econômico, primeiro, que não é um milagre, e segundo, que ele oculta por trás dele um antimilagre, né? Uma ruína, um peso de concentração de renda e de destruição dos salários e do poder mínimo de bem-estar da população trabalhadora. Né? E de onde vem a outra questão, o outro ponto que explica o milagre? Vem de fora. Porque os Estados Unidos atuaram diretamente no golpe de 64 e eles remuneraram esse serviço político prestado pelos setores brasileiros que fizeram o golpe. Então, aqueles empréstimos que os Estados Unidos estavam negando ao governo Jango passam a ser oferecidos para a ditadura. Não é por acaso que a ditadura aumenta o endividamento externo brasileiro, porque os Estados Unidos oferecem muito mais crédito para a ditadura do que ofereciam para o governo Jango. Né? Pode passar. Aqui tem só mais uns dados de salários, né? Para a gente ter uma noção. Depois eu falo dos Estados Unidos, voltar para os salários aqui. Metalúrgicos, bancários de São Paulo, bancários do Rio, telegráficos e comerciários. Todos em 64 com o índice 100. E qual foi a perda de salários que eles tiveram? Né? Perdas de 25%, 27%, 42%, vai baixando muito os salários deles 10 anos depois. Né? Pode passar. Aqui também, essa tabela mostra que todos os setores da sociedade brasileira perderam renda. Aqui é a porcentagem da renda total. Todos os setores perderam renda entre 1960 e 70. Com exceção de um único setor, que são os 10% mais ricos, que é o único setor que ganhou renda durante esse período. O endividamento. Então, cresce o endividamento do Estado brasileiro em dólares, porque os Estados Unidos confia, em termos político-ideológicos, na ditadura brasileira no contexto da Guerra Fria, como uma ditadura que vai perseguir comunistas, etc., né, nessa política. Então, essa potência, assim chamada potência democrática, ou o país mais democrático da história do Ocidente, né, como se autoproclama os Estados Unidos, na verdade, patrocinou esse monte de golpe de Estado e financiou a maior parte das ditaduras dos últimos tempos. Né? E o endividamento do Estado brasileiro, então, cresce essa quantidade, 3.345%. Qual é o problema disso? Né? Bom, primeiro que esse assim chamado milagre está sustentado num financiamento externo que não se sustenta, porque ele vai cobrar a conta nos anos 80, quando acontece a crise da dívida. Né? Então, esse endividamento em dólares, quando o dólar sobe, o valor do dólar sobe muito nos anos 80, o Brasil e outros países da América Latina que estão endividados em dólar, a economia não se sustenta, e aí ocorre essa crise da dívida e a chamada década perdida, que eu também não gosto de chamar assim, porque, como foi a década que a gente derrotou a ditadura, né, acho que é uma década ganha, na verdade. Foi uma década importante para o desenvolvimento da democracia brasileira. Aí tem uns dados de comércio exterior que eu vou passar. Né? A relação do Brasil com os Estados Unidos é deficitária. Né? Então, na média, os comércios Brasil e Estados Unidos é ruim para o Brasil, e essa relação aumenta muito na ditadura, que também é um dado importante. Né? Essas são algumas obras que são consideradas identificadas com a ditadura, né? A ponte Rio-Niterói, as usinas nucleares de Angra, a usina de Itaipu e os polos petroquímicos, né? Que são grandes obras de infraestrutura, e por aí, de certa forma, ainda hoje, existem pessoas que falam, não, mas olha, a ditadura desenvolveu o Brasil, e etc. O problema é que, quando a gente vai verificar, são, muitas vezes, obras que tiveram, que monopolizaram tremendamente o setor da construção civil,
né? E que tiveram superfaturamento, tiveram casos comprovados de corrupção e muitas vezes que não terminaram, né? Então, por exemplo, Angra 3, que nunca foi concluída plenamente, ou mesmo a Transamazônica, que nunca foi concluída. Então, eram obras faraônicas, megalomaníacas, que tinham por trás uma mistura de poder empresarial com poder militar, que também eram feitas com base na violência, porque tiveram muitas pessoas que morreram nessas obras por falta de segurança no trabalho, e não tinham sindicatos com possibilidade de protestar contra essas mortes. Essas mortes não são contabilizadas como mortes da ditadura, né? Porque elas são mortes em contexto de trabalho, mas talvez devessem ser. Porque, num contexto mais democrático, os trabalhadores têm ferramentas para proteger a saúde e o bem-estar dos seus trabalhadores em grandes obras de infraestrutura, por exemplo. E, nessa época, a repressão militar era tão pesada que as mortes que ocorriam nessas grandes obras de infraestrutura eram consideradas como normais, entre aspas, mas não tinha uma estrutura de poder sindical capaz de fazer frente a esse problema. O Programa de Integração Nacional, que vocês já devem ter ouvido falar, talvez, que é aquele que construiu pelo menos 4 eixos rodoviários, né? A Transamazônica, Cuiabá-Santarém, a Perimetral Norte e a Manaus-Boa Vista, que cortam a Amazônia, algumas delas nunca foram terminadas, e são eixos da expansão da fronteira agrícola brasileira, que beneficiaram tremendamente também os grandes setores latifundiários do Brasil, porque desmataram, ampliaram o desmatamento, promoveram massacres imensos da população indígena. Os militares tinham essa tese do vazio demográfico da Amazônia, que é uma tese do século XIX e que é absolutamente racista, né, na verdade, porque considera que os povos indígenas que estão lá, os povos quilombolas que estão lá, não existem ou não são classificados suficientemente como seres humanos para serem considerados assim. Então, essa ideia do vazio demográfico é tipicamente racista e foi adotada fortemente pela ditadura. Então, se não tem ninguém lá, se não é de ninguém, a gente vai distribuir essas terras para os aliados, né? Então, a Amazônia foi tremendamente devassada e há massacres imensos de povos indígenas. Aqui eu comentei dos mais de 8.350 indígenas mortos da ditadura, que não são documentados e, por isso, não são contabilizados de maneira equivalente aos 434 mortos da CNV, né, documentados pela CNV, mas que isso é todo um debate também à parte sobre como uma morte pode ser considerada mais ou menos importante do que outra, que também é um debate sobre racismo. E aí, para fechar essa questão do balanço da repressão, né, a ditadura teve esses 434 mortos e desaparecidos, mais de 8.000 assassinados em massacres de comunidades indígenas, 1.200 camponeses mortos ou desaparecidos, 10.000 pessoas exiladas, 50.000 presos apenas nos primeiros meses da ditadura, 7.367 pessoas acusadas pela Lei de Segurança Nacional, que sofreram processos, né? Quase 5.000 políticos cassados, ou funcionários também cassados, 6.592 militares punidos, acho que isso é um dado importante, né? Entre as vítimas da ditadura militar estão os militares, porque, inclusive, foram as primeiras vítimas, porque, para evitar que houvessem setores constitucionais que barrassem o golpe dentro das Forças Armadas, a primeira coisa que a ditadura fez foi prender e eliminar ou neutralizar esses militares que seriam constitucionalistas, que seriam contra o golpe de 64. Os militares, portanto, foram as primeiras vítimas da ditadura militar, a gente pode dizer assim. E aí a ditadura realizou essa operação de homogeneização ideológica das Forças Armadas, né? 245 estudantes expulsos de universidades. E aí o final da ditadura chega com o Brasil, comparando com uma metáfora do Edmar Baixa, que é um economista, que faz uma brincadeira sobre a fábula da Belíndia, que é a Bélgica com a Índia, né? O Brasil chega ao final da ditadura com uma população pequena, extremamente rica e aparentemente desenvolvida, nessa grande concentração de renda, e uma massa de milhões e milhões de brasileiros que estão numa situação de empobrecimento e de
a ausência total de bem-estar social, sem ferramentas de negociação, etc. Né? Só vou falar mais uma última coisa, né? Tá no tempo? Mais um último tópico, né? Mas vou passar mais rápido. A ditadura é derrubada um pouco de baixo para cima, um pouco de cima para baixo, a gente pode dizer assim, porque ocorre uma série de campanhas pela anistia aos presos políticos, a campanha das diretas já para presidente, uma série de movimentos sindicais que começam a ser retomados, né, e que vão abalar a hegemonia ou abalar a repressão, que vão desmoralizar a ditadura a partir das lutas sociais populares de baixo para cima. Mas esses movimentos, eles são contidos por um fato muito importante, que foi a derrota da emenda Dante de Oliveira. Pode passar. A emenda Dante de Oliveira, o Dante de Oliveira era um deputado do MDB que criou uma emenda constitucional à Constituição da ditadura, determinando diretas para presidente. Então, a emenda Dante de Oliveira era a emenda das diretas, das eleições diretas para presidente. É curioso como que um congresso cheio de senadores biônicos, nomeados pelos militares, vai votar a possibilidade de eleição direta para presidente. Isso já tem muito de Brasil, né? Quer dizer, é um congresso não legítimo, votando a possibilidade ou não de sair daquela situação. A pressão social era muito grande, a campanha das diretas foi muito bem sucedida, e aí acontece essa votação, em 84, na qual essa emenda das diretas já é derrotada. Mas como ela é derrotada? Vocês já pararam para pensar? Nossa, então a maioria dos parlamentares votaram contra essa emenda. Caramba, que cara de pau, né? Mas não, na verdade, a maioria votou a favor da emenda, né? 298 deputados votaram a favor da emenda. 65 deputados, ou seja, apenas 13%, votou contra a emenda. Mas 23% do Congresso faltou. E era o, então, PDS, que era um dos partidos derivados do Arena, né, da ditadura, que resolveu se abster dessa votação e saiu. E como era uma votação de emenda constitucional, ela precisava da maioria qualificada, que é diferente da maioria simples. A maioria simples é 50% mais um. A maioria qualificada requeria 2/3. Então, faltaram 22 votos para a emenda ser bem-sucedida, apenas. Você olha esse placar, você fala, pô, passou, né? Então, passou com larga margem. Mas não. Então, o que acontece em seguida, pode passar, a eleição indireta, de 84, né, que vai colocar, de um lado, o Tancredo com o vice Sarney, que eu tinha comentado, né, o Sarney, que era do MDB há apenas 5 meses, que tinha feito a carreira política inteira no partido da ditadura, contra o Paulo Maluf, do partido da ditadura, do PDS, que era o antigo Arena. Oi? Exato. Esse é o jargão já dele, prefeito e governador do estado, né? O Maluf foi governador biônico do estado de São Paulo, né? Era um político com uma ficha corrida de serviços prestados para a repressão e para a ditadura, né? E aí a gente tem essa questão. Quando terminou a ditadura, afinal? O Sarney, ele é presidente da ditadura ou da democracia? Ele é o último presidente da ditadura ou ele é o primeiro da democracia? O senso comum nos diz que ele é o primeiro da democracia. Mas eu acho que é problemático, né? Como eu tinha comentado. Eu acho que o Sarney ele é um governo de transição, mas pelo histórico dele, pelo que ele representa como um cara da ditadura, ele é muito mais um último presidente da ditadura que realiza o processo de transição do que o primeiro presidente da democracia. E eu acho muito mais interessante a gente pensar que a nossa democracia começou em 88, com a Constituição, do que com o governo Sarney, que é esse cara do Arena, né, no fim das contas. E aí, a gente tem um tema, que é a última coisa que eu vou falar mesmo, que é essa ideia de justiça de transição, que é como termina uma ditadura e começa uma democracia, né? Então, tem a passagem da faixa do Sarney para o Collor, que é um começo não muito feliz da nossa democracia, digamos assim. Isso não sou eu quem está falando, é o povo brasileiro que foi às ruas e derrubou o Collor, né? E aí,
Para que uma ditadura se transforme numa democracia, é preciso uma série de políticas que, juntas, são chamadas de justiça de transição, né? Eu vou falar só quais são os 5 pilares da justiça de transição, e daí eu vou encerrar para a gente debater. Para se considerar concluído, né, um processo de transição de uma ditadura para uma democracia, é preciso passar por 5 tipos de políticas. Políticas de memória, ou seja, aquelas que asseguram que a memória dos que foram reprimidos, dos que foram mortos, assassinados, esteja presente na sociedade, que a sociedade tenha uma memória social sobre o que aconteceu e saiba os riscos de uma ditadura, da violência de Estado. Isso implica, por exemplo, a criação de monumentos, a criação de museus, o processo educacional, né, a educação histórica em relação à ditadura, e uma descomemoração dos 60 anos do golpe, né? A gente pode dizer, esse é um evento de memória também, né? Então, lembrar os 60 anos do golpe faz parte também. O fato como a professora tinha indicado, né, o fato do presidente Lula ter evitado falar sobre esse assunto e desmarcado agendas oficiais sobre os 60 anos do golpe, é um indicativo de ausência de política de memória, né, infelizmente, que precisam ser supridas de outras formas, né, mas é um problema bem importante da nossa realidade atual. Políticas de verdade, que estão relacionadas com investigação. A gente vai descobrir exatamente o que aconteceu nas circunstâncias das mortes, das repressões das pessoas, né? Como foram perseguidos, como funcionava a repressão, por aí vai. Essas políticas de verdade estão muito vinculadas às comissões da verdade. Uma breve comparação, né? O Brasil fez comissão da verdade mais tarde do que todos aqueles países da América Latina que eu tinha indicado no começo. A Argentina fez no ano seguinte ao fim da ditadura. O Chile fez no ano seguinte. Todos os países fizeram muito rápido. E o Brasil demorou ali mais de 20 anos. Terceiro, políticas de reparação. Então, se você reconhece na memória social que houve um problema, que a repressão, que a ditadura precisa ser combatida todos os dias, mesmo dentro da democracia, né? E que isso foi investigado, que existe uma verdade histórica estabelecida, é preciso identificar quem foram as vítimas e repará-las. No Brasil foram criadas algumas políticas de reparação financeira e também psíquica. Então, foram criadas as clínicas do testemunho, por exemplo, que era uma ideia de terapia, de pensar nos traumas psicológicos das pessoas reprimidas e etc. Justiça, que é a pata fraca, no caso do Brasil, né? Ou seja, é preciso criar, então, se você já sabe quem são as vítimas, na investigação você também descobriu quem são os responsáveis. É preciso realizar processos judiciais que criminalizem as pessoas que cometeram crimes. E isso é realmente algo que não aconteceu no Brasil. E, por último, reformas institucionais, especialmente aquelas vinculadas ao aparato repressivo violador. E, apesar da Constituição de 88 ser uma reforma institucional, ser uma grande recriação da institucionalidade brasileira, apesar disso, dentro da Constituição, existem alguns problemas. Por exemplo, a ideia de tutela das Forças Armadas, que está presente no artigo 142 da Constituição, muito reivindicado pelos golpistas do nosso tempo, né? E também algumas zonas de domínio, algumas reservas de domínio, que são setores em que as Forças Armadas ainda têm muito poder e tutela, né? Então, a ausência de justiça, de punição dos torturadores e de punição dos criminosos de Estado. E também a preservação de aspectos da justiça militar independente, entre outros, faz com que tenha fez falta uma quantidade maior de reformas institucionais que dessem conta dessa transição, né? Eu paro por aqui, porque fiz um sobrevoo muito longo. Peço desculpas ao pessoal das Libras, porque eu falo mesmo muito rápido. Eles pediram para eu falar mais devagar, eu não consegui, mas era isso. Espero que vocês perguntem. Obrigada. Pessoal, então a gente abre para perguntas. Eu não sei se então vocês podem fazer as perguntas daí, né, de onde vocês estão. Eu gostaria de agradecer novamente a professora Joana. Foi ótima apresentação, né, esse panorama sobre esse período. E que como ela diz, né, a gente tem que descomemorar justamente
né, um período tão nefasto da nossa história, tá bom? Eu abro então para perguntas, levanta a mão e aí vocês podem fazer a questão, tá? Então, quem vai fazer a primeira pergunta? Temos alguma pergunta no chat, Jefferson? O sinal do meu celular está ruim aqui, eu não consigo pegar. Claro, enquanto vocês aquecem, o professor vai fazer, com certeza. Então eu vou fazer uma pergunta para a professora, porque eu achei interessante esse aspecto de você desconstruir. Então, a minha pergunta é a seguinte: eu achei interessante essa discussão da professora de desconstruir a ideia de milagre, né? Que a gente, como pôde ver, acho que esses dados todos mostram que não houve milagre algum. Mas é um outro mito que se construiu em torno da ditadura que eu acho que seria interessante de discutir, é a ideia do militar incorruptível, que é muito comum atualmente a gente acreditar, e eu acho que assim atualmente as investigações sobre o atual momento mostram que eles não são incorruptíveis, né? Então esse acho que é um ponto acho que seria interessante de se pensar, né, professor? Acho que essa é a primeira pergunta. E aí quem quiser fazer mais alguma pergunta, por favor, né, pessoal? Acho que a gente pode fazer as perguntas primeiro, né? Uma rodadinha. Oi. O Jango foi exilado, né? Para onde ele foi e ele voltou para o Brasil depois? Mais alguma ou comenta essa? Assim? Tá bom. Bom, primeiro a questão do Eduardo. É muito importante a gente lembrar que nas ditaduras existe corrupção e existe também a ausência total de instrumentos de investigação sobre essa corrupção, né? O Ministério Público Independente é uma conquista da Constituição de 88. Então, as instituições que investigam corrupção, via de regra, na nossa atualidade, foram criadas pelo arcabouço da Constituição de 88, né? Na ditadura, depois, a posteriori, se investigaram vários casos relacionados, por exemplo, com corrupção dessas grandes obras de infraestrutura. Tem um livro que comenta a relação da ditadura com as empresas da construção civil, exatamente, do Pedro Campos, que é um livro que chama Estranhas Catedrais, né, que tem um nome sugestivo, sobre como essa megalomania da construção desenvolvimentista, na verdade, ocultava também diversos processos de superfaturamento, né? Na verdade, esses superfaturamentos que depois se revelaram nos processos recentes de investigação, inclusive da Lava Jato, né? Que não eram nada, eram sistemas de favorecimento ilícito de algumas empresas que estavam presentes no Estado brasileiro desde a ditadura, né? Então, houve corrupção na ditadura, inclusive no site Memórias da Ditadura tem uma aba sobre corrupção, que tem alguns casos de corrupção ali que são investigados. Mas é claro que, naquela época, na própria ditadura, não se pôde investigar. São investigações a posteriori. E como são a posteriori, muitas vezes também não se encontram todos os documentos necessários, né? E muito difícil punir as pessoas por isso. Mas, com certeza, os militares são corruptíveis, né? Potencialmente podem ser corruptos, né? E a ditadura não foi uma exceção nessa questão na história brasileira. E a pergunta do Guilherme sobre o Jango foi para Montevidéu, né? Ele primeiro foi de Brasília para o Rio Grande do Sul. Aquela frase famosa, vocês talvez já tenham escutado o áudio, do Ranieri Mazzilli, que era o presidente do Congresso, falando: "Eu declaro vaga a presidência da República". Vocês já ouviram esse áudio? É que é um áudio muito famoso. Quando o Congresso declarou vaga a presidência da República, o Jango estava no Brasil. A presidência da República não estava vaga, né? Então, é como se hoje o Arthur Lira falasse: eu declaro vaga a presidência da República e o Lula está no Brasil.
né? A gente pode até dizer que, parcialmente, o parlamento também foi cúmplice do golpe, né? Porque a parte da a UDN, que era um partido importante da direita da época, foi extremamente a favor do golpe, articulou o golpe no parlamento e tal. Um dos principais líderes da UDN, que era o Carlos Lacerda, no final das contas, quebrou a cara, porque ele queria ser candidato a presidente. Ele queria ser presidente do Brasil. E aí, ele defendia que tivesse o golpe e depois eleições. Só que isso não aconteceu. Então, parte dessa UDN acaba sendo escanteada, né? Alguma parte vai ser incorporada à ditadura, no governo militar, outros não. O Jango fica em Montevidéu, muitos ministros do Jango também vão para lá, o JK vai para lá, e há uma espécie de staff do alto escalão do governo Jango que se reúne em Montevidéu algumas vezes. E tem um filme muito legal sobre a história do Jango, que se chama Jango, do Silvio Tendler, que eu recomendo que você assista, é fácil de achar na internet, que conta a história da polêmica se o Jango foi assassinado ou não. Isso até hoje, do ponto de vista científico, não tem uma resposta cabal, porque o Jango morreu do coração. Ele era cardiopata e ele teve um infarto, né? Mas, depois de uns anos, quando caíram as ditaduras, apareceu um uruguaio que fazia parte das operações de espionagem do Jango, porque ele estava em Montevidéu, mas o governo militar, a ditadura militar, estava espionando ele. Então, tinham pessoas, inclusive uruguaios e brasileiros, que sabiam todos os passos que ele dava lá no Uruguai. E aí aparece um uruguaio que vai denunciar, vai confessar, na verdade, o crime, dizendo que eles colocaram o Jango tinha uma caixinha de remédios do coração e que colocaram dentro da caixinha uma cápsula falsa, né? Uma cápsula que, na verdade, era formada por componentes químicos que aumentavam o problema cardíaco dele, não diminuíam. De modo que ele, de fato, teria morrido de infarto, mas que não teria sido um infarto natural. Teria sido um infarto envenenado, né? Um infarto induzido. Esse cara descreve o plano, nesse filme do Jango, ele descreve tudo o que ele fez, porque ele era um dos que seguia o Jango, ele descreve o plano, que o plano foi realizado, etc. Só que quando o Jango foi exumado, na época da Comissão Nacional da Verdade, já era tarde demais, porque esses componentes químicos que foram colocados no corpo dele já tinham passado 20 anos, 30 anos, já tinha passado muito tempo, então não era possível que aquilo ainda estivesse presente no corpo dele. Então, existe o depoimento desse uruguaio, que agora eu esqueci o nome dele, é alguma coisa Meira. Depois vocês dão um Google aí. Uruguaio que denunciou, que confessou participar do assassinato do Jango. Tem o depoimento desse cara, mas não tem mais provas documentais e cabais que comprovem absolutamente que ele foi assassinado. Então fica pairando um pouco essa dúvida, né? Até porque exumaram ele tarde demais. Alguma outra pergunta, pessoal? Tem uma aqui do chat, professora, me ajuda aí. O que será que o Tiago quis perguntar? O que será que ele quis dizer aqui? Não sei, também não sei. Quais verdades são possíveis, entendendo as percas e injustiças, como lidar com a impunidade, talvez? Bom, vou falar sobre verdade e impunidade. Como chama, Tiago? Tem uma pessoa que perguntou no chat, né, sobre verdades e impunidade, né? O tema da verdade histórica é um tema muito caro aos historiadores, é muito difícil, é um debate muito complexo, né? Porque é óbvio que diferentes perspectivas, diferentes interpretações possibilitam diferentes verdades históricas, né? Mas a gente não pode cair num relativismo excessivo, né? Claro que é possível identificar subjetividades diferentes, posicionamentos políticos diferentes sobre o passado. Então, não se trata, quando se fala em verdade, de estabelecer uma única verdade histórica absoluta que vai inviabilizar outros pensamentos.
Porém, cair num extremo relativismo também é anticientífico, porque a historiografia trabalha com documentos. E é preciso demonstrar que existem alguns elementos da investigação histórica que se confirmam como verdades cabais, que não são questionáveis, porque são fatos, né? São fatos históricos. Então, é importante a gente fazer essa disputa, né, da verdade, porque não é à toa que o livro do Coronel Ustra se chama algo como A Verdade Sufocada, né? Então, a questão da verdade, de uma suposta verdade que, na verdade, a ditadura de 64 salvou o Brasil do comunismo, ou que não foi um golpe, que foi uma revolução democrática, né? Isso tudo é uma batalha política do nosso tempo, e a gente tem que entender que essa batalha política precisa ser feita com muito equilíbrio e com muito compromisso. Mas, do ponto de vista historiográfico, não existe discussão, né? Ocorreu um golpe, ocorreu uma repressão, os documentos demonstram o nocivo que foi a ditadura militar para o Brasil, né, para os trabalhadores. Eu mostrei aquele gráfico do salário mínimo, né? Acho que não há nada que indique que tenha sido bom para os trabalhadores a ditadura militar, né? Então, é óbvio que foi um período repressivo muito nefasto para a história brasileira. É possível argumentar isso com argumentos objetivos, historiográficos, né, que constituem uma certa verdade científica, né? Agora, existem posicionamentos políticos. E aí eu queria aproveitar esse tema para falar sobre o problema do isolamento entre o ensino civil e o ensino militar, né? As escolas militares, as Forças Armadas e mesmo das polícias militares conformaram um sistema de ensino muito paralelo ao sistema de ensino da sociedade, né? De modo que, nas escolas militares, se reproduz uma ideia de revolução democrática de 64, de que o golpe salvou o Brasil, de que foi a melhor coisa que aconteceu, que a sociedade brasileira se desenvolveu como nunca, né? E isso gera um problema de cisão entre a compreensão da sociedade e a compreensão militar, né? Esse problema a gente vive hoje mais do que nunca, né? Porque, até hoje, as Forças Armadas tende a comemorar 64, o 31 de março ou o 1º de abril, né? No período do governo Bolsonaro, se sentiu encorajada a realizar essas comemorações abertamente. Agora, se não realiza a comemoração, não é porque não tenha o desejo de comemorar, né? As Forças Armadas têm uma posição ainda doutrinária de comemorar 64, de se orgulhar de 64. Eu estava outro dia fazendo uma pesquisa para dar uma outra aula e encontrei um livro de memória dos militares, que tem na Biblioteca do Exército, que são vários testemunhos dos militares sobre 64. Muito sinceros, eles defendendo o golpe de 64 muito sinceramente. Então, existe uma cisão mesmo na sociedade brasileira. E eu acredito que essa cisão não é uma coisa do nosso tempo, muito específica da conjuntura atual. Eu acredito que é uma polarização muito antiga, muito estrutural, que se expressa atualmente dessa forma como nós vivemos, mas que é algo muito complicado de se dissolver, porque, de fato, existem compreensões do que deve ser o Brasil muito diferentes na sociedade brasileira, e os militares, sobretudo a partir de 64, tenderam a uma compreensão de Brasil que é como um país homogêneo, cristão, que tem uma determinada hierarquia, que tem um determinado tipo único de família, que tem uma determinada disciplina, uma ordem, uma obediência. Vem junto com isso as escolas militarizadas ou escolas civil-militares, né? E a sociedade é muito mais plural, diversa, complexa, contraditória, multirreligiosa, né? Multigênero, enfim. A realidade social é muito mais complicada, mais diversa do que essa imagem de um Brasil homogêneo, né? Então, esse é o problema que a gente vive. Eu acho que esse problema aparece expresso muito bem na Semana de 22, né? Ou no debate que ocorre na década de 20 no Brasil, entre o Manifesto Antropofágico do Oswald de Andrade e o Manifesto da Escola da Anta do Plínio Salgado, que é integralista, né, fascista brasileiro. E esses dois manifestos, eu acho que são documentos legais para a gente pensar essas duas visões de Brasil que continuam se antagonizando até hoje, né?
Oi, eu sou o Felipe e eu queria saber qual a influência do integralismo para a ditadura. Para mim é só um apontamento. Naquele primeiro slide que aponta os golpes, por que não entrou de 2016 da Dilma como golpe, bolinha preta? Mais alguém? Mais alguma? Não? Quer fazer uma, Jaque? Uhum. Aproveita. Aproveita. Olá, eu queria perguntar, a gente observa o endeusamento de políticas fascistas, principalmente no meio militar, bastante, né? E que meios que o Estado teria para lidar caso eles resolvessem fazer um golpe? Porque a polícia militar ela é uma política opressiva com a população e o militarismo também. Então, que meios que o Estado tem para lidar com isso? Eu acho que seria um último bloco pelo horário, né, Jaque? Você quer fazer uma, Jaque? Não? Mais alguém? Tá bom. Tá certo. Aí a gente fecha por causa do horário, né? Uhum. Primeiro, parabéns e obrigada, né, pela fala. Eu achei bastante interessante o enfoque que você deu na questão da economia, né? Porque quando a gente fala da ditadura, sempre a gente fala da repressão, das questões políticas, e parece que a economia fica ali. E aí eu fiquei pensando, no comecinho você falou um pouquinho das repercussões ou do que a gente ainda tem da ditadura, e fiquei pensando ali nesse processo que a gente está vivendo de perda de direitos, qual é a relação que esse processo de perda de direitos que a gente tem no Brasil, especialmente a partir de 2016, com a ditadura militar, com a herança econômica da ditadura. Primeiro, sobre o integralismo. O integralismo, como partido político, né, como ação integralista brasileira, ela existiu num período muito curto da história, que foi de 33 a 38. Né? Porque o golpe do Estado Novo também vai reprimir os integralistas. Né? E o fato de eles deixarem de existir como partido não significa que eles deixaram de existir como ideologia. Então, continuam existindo integralistas na sociedade brasileira, articulados a diferentes partidos. Por exemplo, o IBAD, como eu falei, que foi um dos institutos criados para receber dinheiro da CIA, para financiar candidaturas, para fomentar o golpe em 64, né? Entre os empresários articuladores do IBAD estava o Ivan Haslocher, que é o integralista. O Plínio Salgado, mesmo, líder dos integralistas, foi candidato a presidente na eleição que o Jânio ganhou. Né? Ele estava num partido chamado PRP, Partido da Representação Popular, não é? Acho que é isso. Ele era um partido minoritário, mas ele teve 8% de votos. Não foi tão pouco assim, né, se a gente for pensar. E eu estava relembrando o nome do historiador Odilon Caldeira Neto, que é um historiador aqui de Santa Catarina, não é? Ele é de onde? Ah, tá. Ele veio para o Sul e fez a formação aqui. O Odilon Caldeira Neto tem pesquisas muito interessantes sobre o integralismo, em que ele justamente rastreia os integralistas invisíveis na política brasileira, porque eles não estão organizados em partidos, mas eles estão na UDN, eles estão na ditadura militar, né, eles estão espalhados ali em diferentes momentos. Depois no PRONA, né? O partido do Enéas tem integralistas. Então, eles estão por aí. Inclusive, eles ainda existem como movimento, como coletivo ideológico. Qual que era a sua pergunta? Esqueci. A bolinha. Faltou uma bolinha, vou fazer essa correção. Né? De fato, faltou essa bolinha. Eu coloquei um pouco de continuidade, pensando que, apesar de ter sido uma ruptura institucional, que eu também considero como um golpe, essa ruptura institucional não chegou a instaurar uma ditadura estrito sensu, né? Então, eu não coloquei a bolinha, vou colocar a bolinha, mas acho que entre o governo Temer e uma ditadura existe uma distância, porque os partidos políticos continuaram funcionando, apesar da eleição de 2018 ter sido comprometida, né?
ela aconteceu e, de alguma forma, há uma fragilização extrema da democracia, mas não se institui uma ditadura estrito sensu. Sim. São... Sim. Uhum. São políticas econômicas antipopulares, né? Que só podem ocorrer em estados de exceção, digamos assim, né? Em que, bom, a popularidade do Temer era 3%. Então, ele não tinha nenhuma popularidade a perder, né? Ele já estava lá embaixo. Então, ele podia realmente impor políticas a toque de caixa, e foi isso que foi feito com aquele pacote de mudanças, né, de reformas antipopulares. A reforma da Previdência foi depois. A reforma trabalhista, o teto de gastos, etc. O que eu acho que tem em comum, talvez seja o fato de que nem o Lula, nem a Dilma, e nem o Jango estavam promovendo uma revolução. Na verdade, estavam promovendo uma reforma de distribuição social da renda no capitalismo brasileiro. Tem um slide que me ajuda a mostrar isso. Será que eu posso encontrar? É um que eu falei, pode passar mais para trás. Que tem uns desenhinhos, uns grafiquinhos assim que... Acho que vai ajudar. Cadê? Aqui. Tem esse slide aqui que eu acho que ajuda a gente a entender a resposta para você também, né? Que é assim... não está aqui. A estrutura social do capitalismo brasileiro é uma estrutura social que não existe uma pirâmide, existe uma base enorme. Hoje, mais... o YouTube. Hoje, mais de 70%, ou 70% da população brasileira ganha menos de 2 salários mínimos. 70% da população brasileira ganha menos de 2 salários mínimos. Então, a estrutura social brasileira é mais ou menos assim. É uma base enorme de trabalhadores de baixa renda, uma classe média pequena e um topo muito distante da base. Não é uma pirâmide. É assim a nossa estrutura social. O que o Jango gostaria de ter criado é uma estrutura social mais ou menos igual àquela de um pentágono. Um capitalismo mais bem distribuído, com uma classe média maior, com uma distância menor entre o topo e a base. Né? E eu acho que há algo em comum entre esses projetos, né? do Jango à época e depois do Lula, da Dilma, de criar uma estrutura social menos desigual, de criar uma estrutura social capitalista menos desigual. Mas, como os esquemas, as hierarquias de poder dessa estrutura são muito radicais, muito pesadas, é muito difícil alterar essa estrutura de poder, porque abrir mão de privilégios é uma coisa que a elite brasileira não faz. O autor da pergunta ainda está... a sua pergunta me lembra? Bom, acho que a realidade, lendo o jornal, a gente pode pensar sobre isso, né? Por que deu errado o golpe planejado, né, pelo bolsonarismo, por essas estruturas que estão sendo desvendadas aí na investigação da Polícia Federal? Eu acho que um dos fatores que explica por que deu errado é o fator externo. É o fato de que os Estados Unidos estava contra esse golpe e manifestou abertamente estar contra esse golpe. Porque a conjuntura internacional é diferente. E o peso dos Estados Unidos no golpe de 64 é muito importante. Né? Mas não é só por isso. Porque eu acho que parte das classes dominantes brasileiras também já tinham abandonado o bolsonarismo. Não é à toa que parte expressiva das classes dominantes brasileiras estiveram na eleição ao lado da chapa Lula-Alckmin. Basta lembrar quem é o Alckmin. O Alckmin é representante das elites, sempre teve uma organicidade com a Fiesp, por exemplo, com as elites industriais de São Paulo, mas também de Minas, do Rio. Né? E o Alckmin representa um setor da classe dominante muito importante nas elites brasileiras. Então, eu acho que não havia o apoio dos Estados Unidos
e as classes dominantes estavam muito mais divididas, nesse caso recente, do que estavam em 64. Em 64, há um bloco de poder que se conforma com a classe dominante, os empresários, etc., pró-golpe. E aqui ficaram divididos. Agora, acho que esses processos de investigação que promovem esses momentos de prisões, etc., são importantes. É importante que não haja nenhuma anistia para os responsáveis, que não se repita esse erro de anistiar os responsáveis, né? Mas também é triste ver como ainda restam muitas coisas a serem feitas, por exemplo, em relação a essa questão do ensino dentro das Forças Armadas, né? Como que a sociedade, a historiografia científica pode acessar esses militares e a formação social desses militares, né? Ainda existe uma doutrina de inimigo interno dentro das Forças Armadas, por mais que elas também se dividam, tenham matizes, né? A gente tende a ver as Forças Armadas de maneira muito, muito opaca, mas existem alguns matizes internos. Porém, eu acredito que o mais importante de tudo é que não haja anistia para que novas iniciativas agora sejam coibidas, sejam forçadas, sejam impedidas. De toda forma, a gente não pode ter ingenuidade, porque aquela linha do tempo que eu mostrei no começo mostra que a força golpista atua na sociedade brasileira de maneira na longa duração. Então, é difícil eliminar a existência de forças golpistas na sociedade. Por isso que a democracia é uma batalha constante, né? A gente não pode deixar de lutar pela democracia, mesmo estando dentro da democracia, porque o golpismo está constantemente atuando de alguma forma, seja às claras, seja nos bastidores ou atrás das sombras, né? Está sempre presente. Muito obrigada, professora. Então, nós vamos encerrar em função do horário, né? O horário de término do nosso turno da tarde é 17h30, né? Agradeço aos estudantes que ainda permanecem aqui, né? E dizer, professora, que os estudantes não saíram por desconsideração, mas tem muita gente que precisa pegar transporte para retornar, né? Então, da parte do Departamento de Formação, eu só tenho a agradecer, foi fantástico, foi sensacional. Agradecer a todos e todas, agradecer à professora pelo aceite, por essa aula maravilhosa, agradecer aos colegas, às colegas aqui do campus pela feliz parceria, e faremos muitas outras, né? Agradecer a presença dos estudantes, agradecer a todos e todas que trabalharam, né? Agradecer ao Jefferson, que está sempre com a gente aí, levando essa mensagem para os 22 campos, né? Agradecer aos intérpretes de Libras também, né? E a todos e todas, se eu talvez esqueci de nominar alguém, né? A todos e todas que ajudaram para que esse momento fosse possível. Então, eu só vou passar para o professor Eduardo para uma palavrinha. Tudo bem. E depois, daí, a professora Joana dá a sua palavra final também. Amanda? Gente, vai ser bem rapidinho, para quem ficou assim, né? É que dia 1º, agora, segunda-feira, vai acontecer um ato, o ato do dia 1º, que acontece todos os anos, que é organizado pela Comissão Memória, Verdade e Justiça, né? Aqui em Santa Catarina está sendo organizado por familiares, né, de desaparecidos políticos, organizado pelos ex-presos políticos aqui de Florianópolis também. Lembrando que, né, Florianópolis, a gente teve aqui o caso histórico, né, da Novembrada, e eu acho que a gente que é estudante, né, tem aí uma tarefa assim, né, em construir esse ato, porque a gente teve diversos estudantes perseguidos na ditadura, né? Então, né, um dos primeiros atos da ditadura militar foi incendiar a sede da União Nacional dos Estudantes. A gente tem casos, por exemplo, do Edson Luiz, que foi um estudante que foi assassinado porque lutava pelo restaurante estudantil, né? Então, eu acho que quem ficou aqui, né, se puder levar esse recado, eu acho que para as suas salas de aula, assim, a gente vai estar organizando uma saída aqui do IF para estar comparecendo no ato. A passeata vai acontecer às 6h, segunda-feira, e é esse convite, né, que a gente precisa, acho que, relembrar e cobrar justiça, né, para aqueles que foram assassinados, perseguidos, e que para não se repita essa história tenebrosa, assim, né, muito triste do nosso país, assim. E é isso. Tu quer dar um informe? Tá bom. A gente tem um movimento em Santa Catarina, que é o Transforme Fest,
que é um grupo de pessoas trans, que está fazendo exibições pelo estado inteiro de filmes trans. E lá em Rio do Sul, eles chegaram ontem, antes de ontem e ontem, e foram censurados pelo prefeito, que estava de férias, saiu das férias e fez o pronunciamento público, dizendo que naquela cidade, que era uma cidade de bem, que não poderia ter o Transform Fest. Aí, não contente com isso, nosso estado, o presidente da Fundação Catarinense de Cultura, Rafael Nogueira, também ontem fez um pronunciamento favorável, né, à censura de tudo que é aquilo que representa, que não representa a família cristã catarinense e o povo catarinense. Que o povo catarinense não suporta esse tipo de coisa e o dinheiro público não vai ser aplicado. E se justifica dizendo que esse projeto está circulando em Santa Catarina porque ele foi aprovado no governo anterior e não no governo dele, apesar de estar sendo executado agora. Então, está um bafafá nas redes sociais. O Transform Fest, por segurança, não realizou em Rio do Sul as atividades, porque ficaram com medo, porque se sentem ameaçados. E aí a gente está fazendo vários levantes nas redes sociais. Procurem lá no Instagram, @transformfest, e tudo esse ocorrido, porque a gente precisa denunciar, porque a gente percebe que tem um aparelhamento na Federação Catarinense de Cultura que não vai aprovar nada que não seja cristão e de família de bem. Como se tudo que fosse feito diferente disso, né, não fosse cultura, arte, não tivesse pluralidade, etc. Isso é sistema ditatorial, né? Então tá aí a denúncia. Acho que é isso, né? Então encerramos a atividade hoje, tá, pessoal? Muito obrigado, então.